Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Combinei com o pastor Rodrigo Broto que nesses intercâmbios que a gente começou a fazer a partir do domingo próximo passado, sempre que eu for para lá, eu vou pegar exatamente o que ele está ensinando e vou tentar dar uma certa continuidade. E quando ele vier para cá, a gente também vai tentar dar essa continuidade. Por isso, semana passada, ele fez uma espécie de introdução, uma abertura para o 9º mandamento. Pela manhã ele falou um pouco sobre a doutrina do retirar as velhas vestes e colocar as novas vestes. Começou a falar sobre verdade e à noite ele falou sobre o princípio da verdade lá em Efésios capítulo 4, verso 25, que vai nos dar uma ideia muito boa a respeito do 9º mandamento, que nós passamos a tratar a partir de agora. Nós vamos ler o verso 6 e depois o verso 20, ou seja, o prólogo aos 10 mandamentos e em seguida o mandamento em si. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. 9º mandamento, verso 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nos apresentamos como teu povo nessa manhã, porque amamos ouvir a tua verdade, Senhor. Nós, por natureza, não somos filhos da verdade, mas em Cristo fomos feitos, Senhor Deus, filhos teus e, consequentemente, pessoas que buscam viver na verdade. Estabelece, portanto, a verdade do Senhor em nossas vidas essa manhã, por meio da pregação da palavra, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, retira de nós todo o engano, toda a mentira que nós, por tanto tempo, viemos a acreditar. Porque se os conceitos forem mudados, Senhor Deus, certamente a nossa postura, a nossa prática também mudará. Que Cristo seja exaltado e anunciado nessa manhã, Ele que é a verdade, e que toda mentira seja retirada do nosso meio. Pedimos isso no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que é a verdade? Essa é uma das perguntas mais complexas para se responder, até porque quando você faz essa pergunta, o que é a verdade, o que vem em seguida, ou seja, a explicação a respeito do que é a verdade, a descrição da verdade, precisa ser tomada como verdade. Ou seja, até para você descrever e explicar o que é verdade, você precisa tomar o discurso daquela pessoa como verdadeiro. Senão é impossível de se estabelecer a verdade. Ou eu acredito naquele discurso como verdadeiro, ou então eu não estou buscando de fato a verdade. A verdade, portanto, é algo absoluto. Ela é a realidade e não muda. Ela não depende da opinião das pessoas. Não é o que eu penso a respeito da verdade, não é o que você acha a respeito da verdade, porque a verdade continua sendo verdadeira, mesmo quando ninguém acredita nela. Mesmo quando todas as pessoas estão no engano e na mentira, a verdade permanece. Ela é absoluta, ela é eterna, ela é perfeita. Perceba se essa não é exatamente a descrição de Deus. Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus não muda. Então, se eu descrevo a verdade, a semelhança do Criador, é porque Ele próprio é a verdade. Ele é a verdade pessoal. Ele estabelece a verdade, porque Ele estabelece a realidade, o que existe e o que não existe. Todas as coisas se fizeram por força do seu poder. Então, Deus é sim a referência de verdade. Se você abrir comigo João capítulo 18, um dia um governador fez essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo.
João 18, a partir do verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Veja que a resposta não está contida nos versos posteriores, porque a resposta já foi dada. O meu reino não é desse mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. O que eu falo é verdade. Os que me ouvem buscam a verdade. Todo aquele que me rejeita não busca a verdade. Não há verdade fora de Deus. Não há verdade fora de Cristo. Ele é a verdade. Ele disse no mesmo evangelho: Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Não existem verdades, mas uma verdade: o que procede da boca de Deus é verdadeiro, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É assim que nós precisamos entender. E por muito tempo foi assim. Por muitos anos, o que a sociedade, o que os homens entendiam como verdade era com base na divindade. Você tinha os filósofos ali que buscavam compreender a verdade, mas em sua maioria não desprezavam Deus. Em sua maioria não desprezavam uma divindade, ainda que estivessem equivocados. Até a Idade Média, irmãos, a igreja proclamava a verdade e os homens ouviam a verdade. Mas aí, quando nós chegamos a um período chamado renascentismo humanista, onde as pessoas começaram a buscar a verdade nas ciências humanas, na busca pelo retorno às grandes tradições, não para buscar o que Deus falou, não para buscar o que o povo de Deus sempre ouviu, mas para buscar a voz do próprio homem como verdade. E se criou agora um novo Leviatã, um demiurgo, um ídolo, que compete com Deus em relação à verdade. Porque é justamente nessa época, ali com o iluminismo, o cientificismo, esse tipo de pensamento humano, meramente humano, que as pessoas passaram a ter uma confiança muito grande no homem e, consequentemente, no Estado. Então, tudo que tem a ver com a minha vida particular, desde que se criou a ideia de Estado laico, ou seja, um Estado que não tem religião, um Estado que não se submete à religião, tudo que tem a ver com a minha vida particular passou a ser verdade privada. Então você pode ter sua religião, você pode ter sua fé, você pode crer no que você quiser, desde que você trate isso como algo privado na sua casa, você e sua família. Mas o que é público, a verdade, que é a verdade por si, é aquilo que o Estado determina como verdade. Porque ele está desprovido de crendices. O Estado é a ciência, o Estado é a sabedoria, o Estado é quem determina e faz distinções entre o que é verdadeiro e o que é falso. Veja que coisa perigosa. Então, antes Deus dizia por meio da sua igreja o que é verdade, isso em público. Hoje não, essa verdade tem que ser tratada no privado. Quer um exemplo disso? Nos discursos ali na Câmara dos Deputados, quantas vezes nós já vimos um deputado alinhado ali com o cristianismo, com algum tipo de alinhamento com o cristianismo, ele passa a defender princípios cristãos e logo ele é atacado pelos demais. Isso aí é religião. Isso não pode ser trazido para aqui porque o Estado é laico, ou seja, fique com sua religião para si.
Não traga suas crendices aqui, porque aqui nós temos um Deus mais elevado, um Deus científico. E as pessoas começam... É tanto que os próprios deputados de linha evangélica, eles começam a se defender. Eles se sentem constrangidos nessa situação. E eles dizem, mas eu não estou falando aqui de Bíblia. Eu não estou falando aqui de religião. Mas se tiver, qual o problema que tem nisso? Qual é a questão que tem nisso? Porque nós não podemos falar a verdade a partir do que Deus diz ser a verdade. Então o homem, ele simplesmente deixou a verdade, que é a verdade religiosa, a verdade escriturística, revelada, e passou a acreditar na verdade do que o Estado diz que é verdade. Você quer outro exemplo ainda mais próximo de nós? Agora, o que é verdade é aquilo que os cientistas, os especialistas, os que estão acobertados pelo Estado, eles vão dizer a respeito da minha vida, o que é melhor para a minha vida. Eu saio de casa ou não saio de casa. Eu vou para a igreja ou não vou para a igreja. Isso ficou tão claro, irmãos, que eles passaram a dizer como é que deve ser o rito da igreja, quando a igreja abre, quando a igreja fecha, quando você pode ir para a igreja, a quantidade de pessoas que podem entrar na igreja, os que têm que ficar do lado de fora. E nós estamos nos submetendo como cordeirinhos. Porque o nosso grande medo é perder a vida. O nosso grande medo, o nosso pavor é ficar sem saúde, é ir parar no hospital. Então, por um pouco de falsa segurança, nós trocamos a nossa liberdade de culto. E nós nos submetemos a esse tipo de Leviatã que vem confrontar a autoridade da igreja. A igreja é a única portadora da verdade. Todos os outros estão errados. Lembre-se, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isso precisa ficar claro na nossa mente, irmãos. Quando nós vamos discutir também doutrina, nós temos um certo pudor falso, né, no meio de uma sociedade pós-moderna, onde tudo é verdade. E veja, onde tudo é verdade, nada é verdade. Quando a pessoa diz assim, tudo é verdade, é porque na verdade ela quer dizer nada é verdade. E aí a gente está discutindo doutrina, aí o sujeito diz, mas você é muito arrogante, porque você está dizendo, você quer me dizer que só quem está certo é você? E você diz, não, mas não é isso que eu quero dizer. Veja só, eu entendo, você também está certo, a gente está concordando. Ora, se ele diz o oposto do que eu digo, alguém está discordando do outro. E um está errado e o outro está certo. Ou então ambos estão errados. Mas todos não podem estar certos ao mesmo tempo falando coisas distintas. Isso não é possível. Então, se eu tenho certeza do que o que eu falo é o que a Escritura fala, que Cristo é a testemunha da verdade, como ele acabou de nos dizer aqui em João 18, então o que eu digo é verdade. E todos os outros estão errados. E isso não é arrogância espiritual. Isso é a verdade. Ponto final. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós não devemos estar constrangidos em falar a verdade. É um engano que precisa... O enganador é que precisa se constranger, não eu. Não você. Se você é portador da verdade que não é sua, não é minha, mas nós portamos essa verdade porque somos filhos de Deus, não tenha dificuldade de dizer que o homem está errado, que o Estado está errado e que a igreja continua certa naquilo que ela fala em conformidade com a palavra de Deus. Senão nós vamos nos submeter a esse Deus menor que é o Estado. Pergunta 77 do breve catecismo diz, que exige o nono mandamento? Lembre-se que nós estamos tentando aqui sempre trabalhar com a parte do aspecto positivo e depois o aspecto negativo num sermão seguinte. O que exige o nono mandamento? O nono mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Especialmente quando chamados a dar testemunho. Thomas Boston resume o mandamento da seguinte maneira:
O escopo desse mandamento é a preservação da verdade entre os homens, a qual é o vínculo necessário para o bem da sociedade humana. Assim como os demais mandamentos, esse diz respeito à nossa relação com o nosso próximo, né? No que diz respeito aqui à segunda tábua. Por isso nos ensina a não dar falso testemunho sobre o nosso semelhante. Não devemos, portanto, suportar um mau testemunho ao nosso respeito e ao respeito do outro, para não difamar o nosso nome e o nome do nosso semelhante. Então eu não posso, primeiro eu devo preservar a verdade, preservar o bom nome, o meu bom nome e o nome do meu próximo. Por isso que o mandamento fala: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Observe que o ambiente que é dado essa lei, esse mandamento, ele é um ambiente jurídico, porque ele não fala diretamente sobre mentira, mas ele fala de falso testemunho. Então, para muitos intérpretes, isso aqui só vale para uma corte, só vale para um tribunal. Mas é óbvio que não é assim. É óbvio que não é assim. Aqui, quando fala de falso testemunho, por exemplo, em Êxodo, a palavra em hebraico é realmente falso. Mas em Deuteronômio já não é mais falso, é vão, é vazio. Então, o que está sendo proibido não é simplesmente um testemunho em uma corte judicial, em um tribunal, mas tudo aquilo que não corresponde à verdade. A verdade, ela é pesada. A verdade, ela é gloriosa. A mentira, ela é vã. A falsidade, ela não se sustenta. É por isso que a gente diz que mentira tem perna curta. Essa imagem a respeito da mentira, não é só que ela corre pouco, né? Porque também tem esse significado. A mentira, ela não vai longe, você a alcança rápido, ela tem perna curta. Mas é porque quem tem perna curta tem dificuldade de se sustentar. A mentira sempre precisa de outra mentira para ficar de pé. A verdade não é assim, a verdade ela é pesada, ela tem força, ela se sustenta sozinha. Então nós estamos aqui diante de um tribunal, de uma corte, onde Deus é o juiz, onde nós temos um acusador, que é Satanás, que é o pai da mentira, como é dito lá nos evangelhos, e nós temos um advogado, que é Cristo. O que nós vamos falar precisa ser a verdade, porque sempre estamos diante desse tribunal. E esse é um tribunal tão pesado, tão vívido, especialmente na vida de um judeu, que a força desse testemunho era muito, muito grande, a ponto de você ter medidas drásticas a serem tomadas sobre aqueles que davam falso testemunho. Abra comigo ainda em Deuteronômio, capítulo 17, Deuteronômio 17, verso 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Preste atenção nesse texto. Aqui você tem o castigo contra a idolatria, né, que é feitiçaria, que é um mal terrível. E para que a idolatria fosse comprovada, assim como a maioria daqueles pecados ali que estavam sendo tratados na lei, você precisava do testemunho de outro. Por quê? Não era tão fácil produzir provas como é hoje. Hoje você tem muitos meios de produzir provas. Na época, o testemunho ele era muito forte, né? As pessoas acreditavam no testemunho e davam muita ênfase ao testemunho para condenação. Mas quando o assunto diz respeito à pena capital, ou seja, quando alguém vai ter a sua vida em risco, uma só testemunha não era válida. Você precisava ter 2. Deixa eu explicar esse princípio aqui, dando outro exemplo. Lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, quando ele está tratando a respeito dos presbíteros, ele diz: não aceite
acusação contra presbítero que não venha por meio de duas pessoas. Então, se você quiser acusar um presbítero, você vai ter que ter mais um com você. Porque a Bíblia não permite que o presbítero seja acusado por uma pessoa só. Aí você diz, então isso aí é foro privilegiado? Quer dizer que o presbítero ele tem uma vantagem sobre os outros homens? Não. É porque o que está sendo guardado aqui não é a figura do homem, do presbítero fulano de tal, mas é o ofício que ele carrega. Porque como presbítero da igreja, ele geralmente é alvo dos olhares maldosos de muitos. Então, muitas pessoas vão ter desejo de derrubar um presbítero. Para que o ofício seja resguardado, então, duas testemunhas devem ser colocadas. Porque uma coisa sou eu me convencer de fazer o mal, outra coisa eu tenho que convencer um segundo para fazer o mal. Então, por isso... E aqui não tem um ofício sendo tratado. Então, por que esse cuidado? Porque aqui é a vida humana, meu irmão. Se um ofício tem que ter um cuidado especial, imagine a vida humana. Você não vai matar uma pessoa com o testemunho de um só, mas vai ter que ter o testemunho de um segundo. Aí ele diz, voltando para o texto, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele. Então, se estabeleceu o tribunal, 2 ou 3 testemunhas foram colocadas e elas disseram algo contra aquela pessoa. Ele realmente é um idólatra e apresentaram provas a esse respeito. O sujeito vai ser condenado à morte. E essa morte ela era executada em praça pública, para que todos pudessem ver e temer o pecado. Para que ficasse claro um conceito que o apóstolo Paulo vai dar aos romanos na sua carta. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então ele seria morto em praça pública. Mas, um detalhe. Quem vai atirar a primeira pedra? As testemunhas. Por que isso? Porque ainda havia possibilidade dela se arrepender do mal que podia ter feito aquela pessoa. Porque ela acusou alguém falsamente. Ela poderia voltar atrás ali. Porque atirar a primeira pedra contra alguém alguém que não tem culpa. Então haveria aquela possibilidade. Então, quem vai atirar a primeira pedra? A testemunha. É lógico, ela sofreu dano. Se fosse verdade a acusação, ela sofreu dano, ela teria a preeminência, inclusive, de executar a pena. Mas, por outro lado, se fosse mentira, poderia parar por ali. Então, esse é o cuidado que a palavra de Deus tem com a vida e com a verdade. Você não vai dar falso testemunho. Agora, você pode entender também por que Cristo diz isso a respeito daquela mulher prostituta que os judeus trouxeram até a sua presença. E ele diz, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Não é quem nunca pecou, quem não tem pecado no geral, porque senão nunca essa pena seria válida. Esse é um tipo de interpretação completamente equivocada daqueles que dizem, está vendo, Jesus ali absolveu ela, porque ninguém pode julgar o outro, já que todos pecaram. Não é isso. É porque eles tinham um pecado em relação ao juramento, eles tinham um pecado em relação à culpa. Todo o processo foi desvirtuado. Atire a primeira pedra. Todos saíram, porque lembraram que eles haviam feito mal àquela mulher. Só vai atirar a primeira pedra se estiver estabelecido na verdade. Então a execução da pena ela vai se dar justamente assim, né? Para que o homem veja o tamanho do cuidado que o Senhor tem em relação à vida e à verdade. Agora abra comigo Deuteronômio 19, verso 15. Do verso 15 até o verso 21. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato.
Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Para os que ficarem, o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui é o caso quando o sujeito que acusou foi pego em mentira. É o falso testemunho, claramente foi pego. O que é que deve ser feito com alguém que é, como a gente chama hoje, de fofoqueiro, mexeriqueiro, enganador, mentiroso? A lei de Deus diz: se você mentiu contra o teu próximo, se você acusou falsamente o teu próximo, você deve receber exatamente aquilo que você fez com ele. Porque o que é que eu faço quando eu minto, quando eu acuso falsamente alguém? Eu destruo a vida dele. É destruição, porque talvez a melhor imagem que possa servir de exemplo aqui seja a de alguém que subiu a um prédio alto da cidade e pegou um papel e picotou em vários pedacinhos e jogou ao ar. Depois esse sujeito desce e vai tentar juntar os pedacinhos que ele jogou. É impossível. Você não tem como juntar os pedaços que você jogou, pois é exatamente isso que você faz quando você acusa alguém, quando você promove, a acusação contra a reputação de alguém falsamente. Não tem como você trazer de volta os pedaços que você jogou. Já está no meio da comunidade. Então isso aqui precisava ser tratado exatamente da mesma forma. Você acabou com o nome dele, você fez morrer a reputação dele, então você também vai morrer. Aí alguém vai perguntar: mas será então que matar o mentiroso, discipliná-lo dessa forma, vai resolver o problema? Veja, em parte sim, né? Porque aquilo ali não mente mais. Em primeiro lugar, se você matou o mentiroso, esse nunca mais vai mentir, morreu já. Mas se você estiver pensando assim em relação à mentira, se resolve a mentira com a morte, aí eu concordo com você, não se resolve. Mas esse não é o papel da punição. A punição não é para resolver o crime que já aconteceu, a punição é para punir. Para que não se estabeleça no nosso meio a impunidade. É semelhante, por exemplo, a quando eu estou com frio. Aqui em Campinas, no meio do ano, a gente sempre passa por isso. É o mês, né, ali, junho, julho, a gente tirar os casacos do guarda-roupa. Quando eu estou com frio e eu vou comprar um casaco, eu não espero na compra do casaco resolver o problema do inverno da cidade. Eu resolvo o meu problema pessoal momentâneo. Então, um casaco não é comprado para resolver o problema do frio, do mundo, mas é para resolver um problema momentâneo meu, para refrear o mal que o frio faria. Quando um homem ele é executado pela pena de morte, não é para resolver a mentira, é para que seja punido o mentiroso e para refrear o mal na sociedade. Porque o sentimento de impunidade é terrível. Ele destrói toda uma comunidade. Então, nós vamos aqui, com a proposição de Thomas Boston, ver pelo menos 7 aspectos a respeito do lado positivo do mandamento, para que nós possamos buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o contrário do falso testemunho. Porque se está sendo negado aqui o dar falso testemunho, está sendo ensinado claramente: fale a verdade. Primeiro ponto é a verdade entre os homens em geral, como está lá no catecismo. Ele diz assim: a verdade que está na essência de Deus, pois ele não é apenas todo verdadeiro, mas é a própria verdade. Não existe verdade fora daquilo que Deus diz que é verdade. Por isso mesmo, se Deus pudesse ser visto de alguma forma, veja só,
seu corpo seria luz e sua alma seria verdade. Observe que, inclusive, a Bíblia ela faz uma comparação entre luz e verdade, entre mentira e trevas. Então, se houvesse algum tipo de forma visível de Deus, Deus é luz, Deus é verdade. Todo o contrário é o contrário de Deus. Você pode ver isso, por exemplo, na transfiguração de Cristo em Mateus 17. Ele apareceu como luz. E quando ele se define o que ele é em João 8,32, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já do outro lado você tem Satanás, que é o príncipe das trevas, e como é dito lá em João, capítulo 8, verso 44, o pai da mentira. E existe uma grande afinidade entre luz e verdade, trevas e mentira. A verdade é para a alma como a luz é para o corpo. Por isso, andar na luz é andar em verdade. Andar na luz é andar em verdade. Eu preciso, buscar todo dia a verdade ao meu respeito, a verdade a respeito da realidade ao meu redor e a verdade a respeito do meu semelhante. Por isso, irmãos, pessoas que não buscam a verdade, elas vivem no engano. Cristo diz isso com todas as letras, que nós devemos buscar a verdade, mas não só a verdade a respeito da salvação, a verdade a respeito da realidade. Quando nós colocamos, por exemplo, os nossos filhos em escolas que não ensinam a verdade, escolas que a todo instante estão militando pela mentira, pelo engano, escolas que estão arraigadas em pensamento mundano, por exemplo, ideologia de gênero, que é falso, várias formas de família, o que também é falso, ou simplesmente porque ali naquele local não se pode falar de Deus, é uma educação à parte de Deus, o que também é mentira, nada pode ser feito à parte de Deus. Então, em primeiro lugar, colocamos nossos filhos em julgo desigual com pessoas ímpias que desconhecem a verdade do Evangelho, ou se conhecem, a corrompem dentro de sala de aula. Expomos eles à mentira todo o tempo. Todo o tempo. Portanto, irmãos, o nosso primeiro cuidado tem que ser com os nossos filhos. Naquilo que eu falo, não é só o colégio também, mas é o que eu faço e falo dentro da minha casa. Quais são os assuntos na mesa da refeição? Nós paramos muito tempo para falar da vida dos outros. Nós citamos o nome das pessoas da igreja para denegrir a imagem dos irmãos, para acabar com a reputação do próximo. Os nossos filhos estão ali na mesa, eles estão ouvindo, eles estão aprendendo. Então, o que eu falo na mesa também diz respeito à verdade. Entre os homens. As nossas conversas no carro, com os nossos amigos. Quando liga alguém para casa e você diz assim, não diga que eu estou não. Às vezes você usa seu filho para fazer isso. E ele está aprendendo. A verdade não é algo tão importante assim. Porque eu minto para obter alguma vantagem. E faço isso com tanta serenidade que a verdade já é uma coisa que está ficando cada vez mais longe da nossa vida. Então o marido mente para a mulher mente para o marido. As pessoas não sabem, dentro de casa, o que um ganha, o que o outro ganha. Então se gasta no cartão de crédito e se esconde para que o outro não saiba. Porque a vida é um engano. Porque o casamento vive de mentira. E tudo isso está corrompendo a nossa casa. É um engano também no trabalho. Eu engano o patrão. Eu minto porque
eu não vim trabalhar, então eu consigo um atestado falso. Eu não estava doente, mas eu consegui um atestado falso. E eu vou trabalhar e o patrão me pergunta uma coisa, eu digo uma coisa contrária ao que é verdade. Ao invés de estar trabalhando, eu estou fazendo outra coisa, eu estou enganando. Então, uma vida de engano. Uma vida que não está suportada pela verdade. A verdade precisa ser estabelecida mesmo que haja prejuízo. Porque o prejuízo maior será viver na mentira. Ele diz ainda assim: sempre que falarmos, falemos a verdade. Abra comigo Efésios capítulo 4. Foi o texto que o pastor tratou semana passada. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu acho isso fantástico. Por que eu devo falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. Ou seja, Cristo é o cabeça, a igreja tem um corpo, e você é membro e o outro também é membro. Quando você fala a mentira, você não faz mal somente a si, você faz mal à cabeça e você faz mal a todos os outros membros. Então, quando você falar, fale a verdade. O que eu acho intrigante aqui é que ele chama a atenção para essa partícula temporal, quando falar. Ou seja, você não precisa falar toda hora. As pessoas mais sábias são as que falam menos. Ouvem mais e falam menos. Você quer um caminho para a sua destruição, não pare sua boca. Ele diz, portanto, quando dizemos sempre que falar, queremos dizer em primeiro lugar que nem sempre é preciso falar. Deus colocou à frente da nossa língua duas barreiras, os nossos lábios, para nos mostrar que a língua não é uma janela solta no ar, para ficar fazendo barulho a todo instante. A discrição é o segredo da sabedoria dos lábios. Por isso mesmo, só deve sair da nossa boca o que sabemos que é verdadeiro, para que não falemos qualquer outra coisa que não seja a verdade. Então, irmão, na dúvida não fale, mas se falar, fale a verdade. Eu não preciso dar opinião sobre todas as coisas. O mundo vai passar sem a minha opinião. Por mais que eu pense que minha opinião é importante, às vezes ela não é. Agora, sempre que eu sou convocado a falar, e sempre que eu estou em posição de falar, isso precisa ser dito, eu tenho que falar. Porque o que está sendo explicado aqui não é que um pai, no meio de uma confusão em casa, ele deve ficar calado porque o silêncio é de muita sabedoria. Não, isso é covardia. Porque aquela é a hora de falar. Na posição de pai ele tem que falar. Mas se tem uma confusão em casa, o filho é o último a falar, não o primeiro. Porque não está na posição de fala. A posição de falar é do pai e da mãe. Agora, se ele é chamado a falar, se ele é chamado a contribuir, então ele fala. O que nós vemos hoje são os filhos falando e os pais ficando calados. Aí você tem uma inversão completa da sabedoria divina. Não fale. Essa é a regra. Se tiver de falar, fale a verdade. Não adianta falar, em terceiro lugar, não adianta falar o que não está no teu coração. Abra comigo Salmo 15. Versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nós tivemos aqui uma aula quinta-feira que eu falei um pouco sobre o que é integridade. Integridade é quando as nossas afeições internas
elas têm ligação com a nossa vida exterior. O nosso intelecto, ele está ligado diretamente ao que é verdadeiro. As nossas vontades estão submetidas à vontade de Deus. A nossa memória busca aquilo que é belo. Quando isso acontece, ou seja, no coração e na prática, então eu sou uma pessoa chamada íntegra, integralmente boa. Eu vivo na verdade. Então o salmista diz, o que fala a verdade de coração. Isso porque é muito comum, acontece sempre, de você falar a verdade com a sua boca, mas você não acredita naquilo. Seu coração está longe daquilo ali. Então, o puritano diz, existe duas cordas que amarram a língua. Uma está na razão, outra está no coração. A língua precisa estar amarrada nessas duas cordas. O coração e a razão. Então, com o coração, eu exprimo a minha vontade, as minhas afeições, o meu desejo. Com a razão, eu falo o que é bom. Eu falo o que é verdadeiro. Quando eu dissocio uma coisa da outra, às vezes eu estou falando com a razão. Racionalmente o que eu falo é verdadeiro, mas o meu coração está longe daquilo ali. Eu desatei um nó. Por semelhante modo, também quando eu falo só com o coração, eu estou errado. Porque pessoas já foram e irão, sinceramente, para o inferno. Falaram tudo do coração. Esse é um debate a respeito de religião, que você diz assim, rapaz, vamos ter cuidado também com isso aí, porque aquela pessoa é muito sincera. Veja a devoção dela. Existe um dia aqui em Campina Grande que as pessoas saem da catedral, vão até Lagoa Seca, na Virgem dos Pobres. Quem pode dizer que aquilo ali não é sincero? Quem pode? Veja, eu teria dúvida se nós tivéssemos alguma atividade com tamanho esforço físico, se nós teríamos a igreja tão intimamente apegada a esse trabalho como eles têm. Mas a sinceridade não é a base da verdade. A verdade é que torna a nossa sinceridade boa. Então você não pode se apegar somente à razão e falar aquilo que racionalmente está correto, de acordo com a realidade e com a Escritura diz, sem o coração, mas você não pode se apegar simplesmente às tuas boas intenções e dizer que aquilo é verdadeiro, porque você pode estar sinceramente enganado. Em quarto lugar, devemos falar a verdade quando convocados em juízo, seja pela igreja, seja pelo Estado, ou em questões onde a verdade depende do nosso testemunho. Abra comigo Zacarias capítulo 8. Verso 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Agora, Isaías 59, 14. Pelo que é direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. A verdade, ela anda tropeçando nas praças. Onde é que o juízo era feito? Nas praças, nos pórticos da cidade. E lá as pessoas eram chamadas a testemunhar e não queriam testemunhar. Me lembro de um caso, quando eu era presbítero ainda, e um sujeito me abordou na porta da igreja. Aí ele começou a falar de alguém da igreja e disse, olha, fulano fez isso. Coisas sérias. Eu disse, é verdade? Ele, é verdade. Eu disse, então nós vamos para o conselho
amanhã tem reunião do conselho, você está convocado a participar. Diz, não, mas eu não vou me meter nisso, não. Não, mas agora você já se meteu, meu querido. Agora você já se meteu. Na hora que você abriu, na hora que você viu, você já se comprometeu. E agora que você falou, você já se comprometeu 2 vezes. Você está convocado a dizer a verdade agora em conselho. Sabe por que tem que ser assim, irmãos? Porque senão se estabelece no nosso meio a fofoca. É a fofoca gospel, né? Que é usada até em reunião de oração. As pessoas chegam e dizem, olha, eu queria orar aqui por fulana de tal. O casamento dela está destruído. Ela fez isso. E você expôs ali, acabou com a reputação daquela pessoa, mas o motivo é muito bom, é porque nós queremos orar por ela. O que é que vai... Você foi chamado a dar testemunho? Não. Você vai melhorar alguma coisa dizendo aquilo ali? Não. Então não fale. Só fale a respeito da vida alheia se você estiver em uma posição que você seja obrigado a falar. Convocado em juízo pela igreja ou pelo Estado. Você foi testemunha de um crime, você precisa defender o inocente. Você percebe que alguém está sendo injustamente acusado na igreja, você tem que ir ao conselho para que se estabeleça a verdade. Não podemos nos furtar a falar a verdade quando convocados em juízo, pois somos portadores dela. Não podemos, portanto, desonrar Deus, que é a verdade, nos isentando de dizer a verdade. Assim também deve acontecer sempre que em causas comuns tivermos que falar para o bem da verdade. Não nos é dado o direito de escolher ficar calado, mas temos que falar. Essa fala não pode ser em partes, preste atenção nisso aqui, mas toda a verdade. Não de maneira fingida, mas sincera, sem malícia, para não usar a nossa fala para prejudicar ninguém intencionalmente. O tamanho da ação do pecado na nossa vida é tão grande que até quando a gente vai fazer o certo e falar a verdade, aquilo ali pode estar manchado por intenção maligna. Então, se você vai falar a verdade, se você vai falar de coração, ou seja, eu acredito naquilo e aquilo é verdade, mas a minha intenção é fazer o mal, então eu quebro o mandamento. Eu preciso falar a verdade, eu preciso falar de coração, e eu preciso que o meu coração esteja envolvido no bem do meu próximo. Não é só falar a verdade, nem falar em partes. O sujeito é pego e ele diz assim, mas eu não menti, eu omiti. Ora, mas uma meia-verdade é uma mentira completa. Não existem, biblicamente falando, meias-verdades. Existe verdade, existe mentira. Você é convocado para falar a verdade de coração, a verdade sem fingimento e toda a verdade. Em quinto lugar, devemos guardar os segredos que não somos obrigados a revelar. Provérbios 25, verso 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia. Não descubras o segredo do teu próximo. Sabe aquela pessoa maliciosa? Ela está conversando com você, ela começa a fazer perguntas ali pontuais, e você percebe que ela está lhe cercando, porque ela não está interessada no assunto, ela está interessada numa informação que você tem para dar. Ela quer saber alguma coisa, e aquela conversa só tem um objetivo: descobrir o teu segredo. A Bíblia diz, não faça isso, não descubras o segredo de outrem. Quando o segredo for revelado, ou seja, se a pessoa tem confiança em me dizer um segredo, e me contar alguma coisa que é secreta,
Eu não devo falar para o outro, a não ser que eu seja obrigado a isso. Ele diz, é um grande pecado contra Deus quando quebramos o 9º mandamento, revelando o segredo que alguém nos confiou, à medida que não se faz necessário contá-lo para uma finalidade lícita. Por exemplo, alguém me conta que matou outra pessoa. Aí você lembra do sermão e diz, não posso falar porque eu não posso revelar o segredo do outro. Mas peraí, ele matou alguém. Então você não pode guardar esse segredo. Mesmo que você tenha dado sua palavra, que não deveria ter dado, você precisa quebrar esse falso voto, porque é um voto nulo. Você tem a obrigação em preservar a vida, que tem ligação direta com a verdade. Isso porque somos obrigados a contar segredos que escondem pecados e crimes cometidos, mas não devemos revelar aquilo que nos foi contado em confiança e que não precisa ser trazido à tona, a não ser por pura traição da nossa parte. Veja que traição esse exemplo. Eu abro a minha casa para você, então você vai lá na minha intimidade, vai ver como nós vivemos em casa, se é pequena, se é grande, se é feia, se está arrumada, se está desarrumada, se é isso, se é aquilo. Eu abri minha confiança, sente aí, eu vou lhe dar guarida, eu vou lhe receber bem, e você passa a ser meu amigo, e você frequenta a minha casa. Aí um belo dia você tem raiva de mim. Qual é a primeira providência que você toma? Você chama outras pessoas, especialmente se forem nossos inimigos, e passa a contar a nossa intimidade. Veja, uma coisa não precisa ser errada em si, para que alguém possa vê-la como errada. Basta o contexto que você conta, basta que você conte de uma determinada forma. Então você vai na casa do outro, você vai lá entrar na intimidade do outro, não é para, abrindo aquela porta, tudo que está ali dentro, você contar para todo mundo. A não ser o que for bom, a não ser o que for de bom testemunho. Mas aí na primeira raiva que você tem, você passa a contar todos os segredos íntimos de uma casa. E isso é de uma covardia impressionante. Em sexto lugar, na dúvida, nós devemos sempre pensar o melhor do nosso próximo. Filipenses 4, verso 8. A busca da verdade também é a busca pelo bem do meu próximo. Filipenses 4, 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum favor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Por um lado, nossa obrigação é de andarmos retamente, nos desviando de toda a aparência do mal. Entretanto, quando houver uma suspeita sobre o pecado de um irmão, não devemos imediatamente condená-lo. Por exemplo, você sai daqui no domingo de manhã, aí você vai passando na Manuel Tavares, tem muito restaurante, e vê o carro de um irmão lá. Aí você diz, ô hipócrita, acabou de sair da igreja, que ele disse que crê no dia do Senhor, já está aí no restaurante, fazendo o povo trabalhar. Meu irmão, você não sabe por que ele está ali. Você não sabe por que ele está ali. Pode ter acontecido um problema na casa dele, uma emergência, alguma coisa pode ter acontecido. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o mal do outro. A primeira coisa. O sujeito nunca chega atrasado na igreja. No dia que ele chega, você está vendo aí? Irresponsável. Olha a hora que chega. Espera aí, um dia, meu irmão. Primeira coisa que você pensa de mim é o mal? É triste, meu irmão, quando você tem uma convivência com alguém e você tem um bom testemunho para dar, e um dia que você sai da linha, o que ele pensa que você saiu, ele nem lhe ouve, ele já toma a verdade como o seu mal.
Ele diz ainda: não devemos imediatamente condená-lo, mas, em primeiro lugar, sempre o nosso coração deve cultivar pensamentos positivos sobre o nosso próximo, não apenas dando o benefício da dúvida, mas a tendência por aquilo que é bom, sem desconsiderar, obviamente, os casos onde isso não é possível pela clara quebra da lei de Deus. Não seja ingênuo também, né? Ora, se o sujeito ele tem um costume de cometer algum tipo de pecado, eu sempre vou pensar o bem dele. Se ele vive na prática daquele pecado, não é possível, porque aí eu estou me enganando. Eu estou me enganando. Mas quando um irmão meu tem bom testemunho e um dia dá a impressão de que ele fez alguma coisa errada, eu não vou cultivar no meu coração o erro dele, mas eu vou primeiro pensar o melhor. Qual é a melhor possibilidade disso estar acontecendo? O melhor contexto para que isso aqui aconteceu foi esse. Eu vou pensar nisso. E se eu puder, eu vou lá tratar com ele. Por fim, devemos defender nosso bom nome sempre que possível, como o próprio Cristo fez. João 8, verso 49. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eles chamaram Cristo de demônio, filho do demônio. Ele disse: eu não sou filho do demônio. Ele procurou o zelo pelo seu próprio nome. Então, isso não é errado. Você, sempre que você puder, às vezes não é possível, você deve zelar sim pela sua reputação, pelo seu bom nome e o nome do teu próximo. Sempre que formos injustamente atacados e que nos couber a defesa, devemos fazê-lo. Não apenas pelo nosso próprio bem, mas pelo bem da verdade. Não é para buscar o meu bem, não. É para buscar que a verdade se estabeleça, porque a mentira tem que ser calada. Em relação ao nosso próximo, ainda podemos citar que é um grande erro agravar um pecado de alguém, acrescentando dor sobre dor. Agravar o pecado de alguém. Veja, a verdade sobre aquela pessoa é ruim. Aí você acha pouco e diz: mas ele só fez isso. Não, foi isso. Sempre que eu puder, eu devo encobrir o mal. Mas não é encobrir o pecado para que ele não seja tratado, é não trazer a público de maneira desnecessária. Eu devo falar a verdade, ou seja, quando eu falar, eu devo falar a verdade. De que modo? De coração, sem fingimento. Toda a verdade. A verdade sobre mim, a verdade sobre o meu próximo, a verdade sobre Deus. Aquilo que alguém me confiou um segredo, eu devo cobri-lo. Só vou revelar quando realmente for necessário. E eu devo zelar pelo meu próprio bom nome e a minha reputação. Por fim, irmãos, a mentira é algo tão terrível, a falsa acusação é algo tão terrível, que foi justamente por esse meio que Satanás usou para condenar o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente assim. Falsas testemunhas, testemunha comprada, julgamento que não seguiu o rito. Tudo que foi feito a respeito do Senhor Jesus Cristo foi por meio de mentira. Então esses homens que levaram o Senhor à cruz, um dia num debate com ele, disseram a respeito da verdade. O que é a verdade? Nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão viu o meu dia e creu. Ou seja, Abraão se submeteu à verdade. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, que é mentiroso e homicida desde o princípio. O que é que se faz com o filho do diabo?
mentiroso e homicida. A sentença dele é a morte, porque negou a verdade. Todos aqueles que morrerem negando Cristo, ou seja, negando a verdade, têm um único lugar onde vão passar a eternidade, o inferno. Todos aqueles que se submeteram a Cristo, que é a verdade, e creem nessa verdade de todo o coração, esses têm a vida eterna como dom gracioso do Senhor. É por isso que eu devo viver na verdade. A verdade na minha casa deve ser uma rainha. Quando nós vamos falar a respeito das coisas de Deus, eu só posso dizer o que é verdadeiro. Para poder dizer o que é verdadeiro, eu preciso conhecer a verdade. Então veja, a busca pela verdade, pais, mães, é uma busca incessante. Você precisa todo instante buscar aprender mais de Deus, que é a verdade, para ensinar para os teus filhos. Os nossos cultos domésticos, nas nossas orações, nós só podemos falar o que for verdadeiro. E devemos cobrar dos nossos filhos, irmãos. Porque se eles quebram uma coisa dentro de casa, a gente fica irado. A gente tem tanta raiva que dá vontade de... né? Porque quebrou alguma coisa que eu gostava muito. Aí o filho mente na nossa cara e a gente dá risada. Ele quebrou a lei de Deus, ele mentiu, ele faltou com a verdade. Deus é a verdade, ele mentiu, ele te enganou. Aí você diz, não, mas isso aqui é engraçado. Veja como ele é engraçado, ele é esperto, né? Esse menino é tão esperto, ele não é esperto, ele é um mentiroso. Ele é um filho de Satanás. Se você não trabalhar isso nele, ele vai permanecer assim. Não permita que você esteja criando um filho do pai da mentira. A mentira não pode ser estabelecida na nossa casa. Ela precisa rapidamente ser cortada e o seu filho disciplinado. Na igreja do Senhor, fofoca é uma coisa que... A pessoa só é disciplinada na igreja, geralmente por duas coisas. Se for adultério, né, ou embriaguez. Mas o que mais tem na igreja é fofoca. Saibam disso, nosso conselho não tem dificuldade nenhuma de disciplinar fofoqueiro, até porque não vai ser a primeira vez. Tenham cuidado no que falam, irmãos. Tenham cuidado. Falem só o necessário. Quando falarem, falem a verdade e de todo o coração. Em relação ao Estado, quem é o Estado para me dizer o que é verdade, irmãos? Parem de acreditar nessa história de que é a chancela do Estado que diz o que é bom e o que é ruim, o que é verdadeiro e o que é enganoso. É o que a palavra de Deus diz que é verdadeiro, que é verdade. Esqueçam essa ideia de um novo ídolo que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se nos estabelecermos debaixo da verdade do Senhor, da palavra de Deus, nas obras de Cristo, nós estaremos seguros que andaremos na verdade, que toda mentira vai ser retirada do nosso meio. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santíssimo Deus, Tu és o Deus da verdade. Nunca mentiste, Senhor. Todas as palavras que ouvimos da Tua voz são verdadeiras. Nos ajude então, Senhor Deus, a ter os conceitos dos homens, os conceitos mundanos, como mentira que são. Aquilo que é produzido no nosso coração que não te agrada, Senhor Deus, seja retirado, para que não vivamos no engano, mas que Cristo e aquilo que Ele nos ensinou seja o fundamento e o guia para as nossas vidas. Rejeitando a verdade,
vivamos em justiça. Rejeitando a mentira, vivamos em justiça. E assim honremos o Teu nome, ó Senhor. Nos ajude também, Senhor Deus, a preservar a reputação do nosso próximo, nos desviando de falar mal do nosso semelhante. Se a nossa boca se abrir, que seja para falar a verdade. Amém.